Dica do cartório Joana Malheiros, aqui no programa Voz do Trabalhador. Estamos em plena Exposol 2025, a 23ª edição da Exposol. Também tem, claro, o compromisso e o envolvimento do cartório Joana Malheiros. Joana, sobre o que nós vamos falar hoje? Boa tarde. Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos os ouvintes que sempre nos acompanham. Nós temos que escolher um tema que venha ao encontro desta feira maravilhosa, a Exposol, que está sendo desenvolvida aqui em Soledade. Lá nós temos exposição de veículos, de maquinários, implementos agrícolas, a parte do setor de pedras preciosas, agricultura familiar, enfim, artesanatos, uma variedade de produtos, exposição, que merecem ser visitados, merecem ser olhados, apreciados, e por isso nós estamos escolhendo um tema que vem ao encontro da feira, que é a parte dos financiamentos. Às vezes as pessoas precisam adquirir um veículo, que lá temos várias empresas expondo, mesmo um implemento agrícola para melhorar a sua empresa familiar, a sua agricultura, o desenvolvimento, enfim. Então, nós temos que falar sobre alguns atos que são lavrados no registro de títulos e documentos e também no registro de veículos, nos CRVAs. Quando as pessoas adquirem um bem móvel e ele vai ser financiado, o próprio bem, muitas vezes, ele é dado em garantia. E aí temos vários títulos. Um deles, quando se fala em alienação fiduciária, as cédulas de crédito bancário com alienação fiduciária, onde um bem móvel é dado em garantia. E lá nós temos os implementos agrícolas, que é muito utilizado para esse setor. Então, o RTD ele está aí para auxiliar. Joana, uma curiosidade, os tratores, né, que são veículos móveis, automotores, assim diz, né? Eles têm alguma particularidade, alguma diferençazinha com relação à alienação, movimentação e tal? Os tratores, se as pessoas que estão adquirindo quiserem também fazer o emplacamento, elas podem, mas acontece que a maioria das pessoas não opta em fazer o emplacamento, mas eles adquirem de forma financiada, então podem ser dados, o próprio bem pode ser dado em garantia nesses financiamentos, até que a pessoa consiga quitar o financiamento, aquele bem fica garantindo o empréstimo, o financiamento. Se a compra do trator acontece, a documentação tem que ser feita lá ou simplesmente de boca? A pessoa vai fazer a negociação, vai fazer a firmatura na própria feira, vai ser expedido nota fiscal, todo o trâmite normal. Mas se for utilizado um título de alienação fiduciária, vai ter que ser feito todo o procedimento, qual é o título que vai ser utilizado, se é uma cédula, ou no caso dos veículos, se o veículo vai ser através de uma financeira. Lá nós temos quantas instituições financeiras expondo lá, Sicredi, Sicobi, que também fazem essa parte de financiamentos de veículos. Então, as pessoas vão firmar os contratos, vão ter que fazer toda aquela negociação. E os documentos particulares deles deverão estar devidamente legais. Não é mesmo?
Com certeza, para firmar qualquer tipo de contrato, as pessoas têm que ter uma identificação correta, tem que ter documentos que comprovem quem elas são. Inclusive, são situações também que às vezes envolvem, a depender do regime de bens, até a participação da cônjuge ou da companheira, tudo depende do regime que é estabelecido entre o casal. Então, há necessidade, muitas vezes, da anuência do outro cônjuge ou do companheiro. Depende, como estamos falando aqui, da forma de família que as pessoas escolheram para viver. Uma coisa está ligada na outra. Impressionante, né? Influi, digamos assim, a identificação do cidadão em todos os sentidos na hora de comprar qualquer coisa. Exatamente, porque parte sempre de um cadastro, e o cadastro, para ser formado, ele precisa de uma documentação. E aí o cartório se faz presente nesta parte documental. Claro que quando nós falamos em veículos, eles adquirem os veículos, o veículo vai ser financiado, vai ter a financeira que vai fazer a sua parte, a sua intermediação, mas depois a pessoa que adquiriu tem que vir ao CRVA para fazer vistoria, fazer toda a tramitação para fins de efetivar aquele gravame. A feira, a Exposol, ela traz muitas oportunidades das pessoas adquirirem os seus bens móveis, os veículos, os implementos agrícolas que nós estávamos falando, mas depois tem que ser feito toda a formalização. O que mais? É bem importante nós falarmos aqui, como você diz, há um interrelacionamento. A gente está falando aqui na aquisição de bens, mas dependendo quem está adquirindo a qualificação, é casado, é solteiro, é divorciado, é regime de bens, mas também temos aquelas situações onde os próprios filhos têm a oportunidade, junto com o núcleo familiar, de fazer parte da empresa, de fazer parte da agricultura familiar, do desenvolvimento ali do seu empreendimento. E muitas vezes há necessidade, como nós já falamos aqui no programa, de emancipar o filho ou a filha para que ela venha também a fomentar, a melhorar aquela atividade que já é desenvolvida pela família. E aí, ela sendo, ou ele, o filho ou a filha sendo emancipada, a possibilidade de comprar, de vender, de firmar um contrato, e a firmatura de um contrato traz, às vezes, dinheiro, traz numerário para melhorar, para ampliar a sua empresa. Então, o que a gente observou, que há um aumento das emancipações. E um dos objetivos de emancipar é para que a pessoa tenha autonomia, tenha capacidade civil para poder também empreender, ter a sua empresa, ter o seu ramo de negócio, poder auxiliar ou mesmo ampliar aquela atividade que já é desenvolvida pelo grupo familiar. Joana, para finalizar nossa conversa de hoje, o que você diria para os nossos ouvintes? Como nós estamos em clima de Exposol, onde as pessoas estão visitando a feira, onde as pessoas estão comprando, estão buscando informações para adquirir um veículo, muitas vezes esse veículo vai ser financiado. Então, não esqueçam de que, após a compra, se o veículo for financiado, tem que fazer a efetivação do gravame. Significa que o veículo vai ser alienado, então tem que fazer toda a tramitação legal, vistoria, tem que apresentar documentos
que comprovem a qualificação da pessoa, a identificação da pessoa, enfim, e mesmo na parte de implementos agrícolas, maquinários que estão lá expostos, se houver a vontade de aquisição e for de forma financiada, também tem que depois buscar fazer o registro do contrato, do financiamento, para fins de que haja segurança jurídica nas transações. Segurança tanto para aquele que adquire, como para aquele que está vendendo. Então, é esse o nosso recado, a nossa orientação, já que nós estamos em clima de Exposol. E venham para a Exposol, venham conhecer a nossa feira, visitar os pavilhões. Tem uma série de produtos, artesanato, as pedras, enfim, maravilhas para encher os olhos e a nossa alma. Um grande abraço a todos e uma ótima finalização de feira. Dica do Cartório Joana Malheiros, aqui no programa Voz do Trabalhador.